Olá, pessoal! Quando você pensa que o Brasil chegou no fundo do poço, o Brasil nos mostra que no fundo do poço tem um alçapão. Vamos lá falar agora sobre a condenação de Léo Lins. Tô rindo, mas é o famoso rir para não chorar. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão, mais 1.070 salários mínimos que ele vai ter que pagar, além de uma multa de R$303 mil por, pasmem, danos morais coletivos. Que é o dano moral coletivo, né? Que é o dano moral. Quando eu vou lá, me sinto ofendido com alguma coisa, processo a pessoa, por dano moral, a pessoa perde e além das punições ela tem que me pagar danos morais. Então eu me senti ofendido com algo, reclamei, o judiciário me deu razão, eu ganhei um dinheiro com isso, né? Uma indenização por conta disso. Em resumo, é isso, né? O dano moral coletivo é ninguém, em resumo, processou o cara, mas alguém coletivamente achou que ele ofendeu esse coletivo e não necessariamente alguém desse coletivo ficou bravo com isso, mas algum juiz fala, não, você ofendeu tal categoria. Tal categoria, alguém dessa categoria processou a pessoa? Não, mas o juiz pode te condenar por dano moral coletivo. Em resumo, também é isso. E vejam só vocês, R$303 mil, mais de 1.000 salários mínimos, além, evidentemente, de uma punição com prisão, 8 anos e 3 meses de prisão por propagar conteúdo contra minorias e grupos favoráveis. Vamos dar uma olhada rapidamente nas informações e daqui a pouco eu comento esse absurdo, né? Vamos lá, o humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por propagar conteúdo contra minorias e grupos vulneráveis. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, né, que parece ser uma das prioridades dele, mas daqui a pouco a gente fala disso, deixa eu colocar no mudo, que entrou com uma ação contra o humorista em 2023. Além da pena, o réu deverá pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos em valores da época da gravação e indenização de mais de R$300 mil por danos morais coletivos. Ainda cabe recursos, graças a Deus. O vídeo, que foi gravado em 2022, mostra o humorista fazendo declarações ofensivas contra, enfim, várias minorias até agosto de 2023, quando foi retirada do ar por decisão judicial. A gravação acumulava mais de 3 milhões de visualizações em uma plataforma, uma dessas 3 milhões de pessoas que assistiram. Agora piora, tá, gente? Agora piora. Segundo a decisão da juíza Bárbara de Lima ISEP, ou ICEP, da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo, o alcance da publicação na internet e a diversidade de grupos atingidos foram fatores considerados para o agravamento da pena. O que isso aqui está dizendo? Se fosse contra brancos, a pena seria menor, tá bom? Em resumo, é isso aqui, né? O alcance da publicação na internet, ou seja, o vídeo viralizou, e a diversidade de grupos atingidos foram fatores considerados para o agravamento da pena, ou seja, né? Como foi contra a gente preta, tem que ter uma punição maior. Se fosse contra pessoas brancas que o Léo Lins estivesse ofendendo, a pena seria menor. É difícil, né? Não é difícil viver nesse país? E piora, né? A justiça também entendeu como agravante o fato de que as declarações foram feitas em um contexto de diversão e descontração. O que é um show de humor, né? Como era em um show de humor, como era em formato de piada, a justiça entendeu que isso agrava a pena. Tipo, se o Léo Lins estivesse falando de uma maneira raivosa e brigando com alguém na rua, a pena seria menor. E se fosse brigando com alguém na rua contra um homem branco e hétero, a pena também seria menor. Cara, eu sei que o pessoal entende essas coisas, né? Eu discordo completamente, vocês sabem disso. Se você tá no meu canal, você também discorda disso. Agora, colocar uma decisão judicial... vamos lá, né? Para a justiça, apresentações como a do comediante incentivam a propagação da violência verbal e fomentam a intolerância. Vamos lá. Além disso, a decisão diz que a atividade artística de humor não serve como passe livre para a prática de crimes, que a liberdade de expressão não pode ser usada como justificativa para disseminar discurso de ódio. Assim, você vê a decisão e se você colocar uma urna na frente da pessoa, você sabe exatamente em quem a pessoa votou, né? É uma decisão absolutamente ideológica, né? Não fundamentada na legislação, fundamentada em achismo, né? Se você coloca isso daqui de que o alcance da publicação e a diversidade de grupos foram fatores para o agravamento da pena, tá na legislação isso? Isso é pura ideologia. Gente, vamos lá, né? É um absurdo, né? Como vocês sabem, eu divulguei nas minhas redes sociais. Quem tá aqui e não me segue no Instagram tá comendo bola. Lá eu conto vários bastidores e eu fui testemunha de defesa do Léo Lins nesse caso. Por quê? Porque eu assisti a peça, assisti o espetáculo, inclusive muito engraçado, como já tava viralizando aqui, mais de 3 milhões, como tá na decisão judicial. Eu assisti, postei que eu tinha assistido, o Léo Lins viu, recebeu o processo e colocou como testemunha de defesa, né? Porque eu, evidentemente, assisti,
Então participei do caso, né? Não me senti ofendido e faço parte dessas minorias que o judiciário usou como agravamento da pena, né? E tinha outras testemunhas inclusive a líder do fã-clube do Léo Lins é uma mulher negra, né? Para deixar claro que não tem nada a ver, que as pessoas conseguem separar o artista Léo Lins para a pessoa Leonardo Lins, né? Totalmente diferente, é uma peça de humor, e é humor negro, né? Sim, eu tenho ofensas à minoria, sim, tem. E humor negro, como tudo que é arte, tudo que é cultural, tem gente que gosta, né? E a pessoa que gosta simplesmente vai lá, paga o ingresso, vai no show ou paga o voucher, consegue consumir esse show online. Se a pessoa não gosta, como é o caso dessas pessoas aqui, não consome outros tipos de humor. Tem o Fábio Porchat, tem o do Vivier, tem o Porta dos Fundos, um monte de humor que não ofende ninguém, pode ser engraçado, pode ser que não, e tudo bem. Tem gente que gosta de humor negro, eu gosto de humor negro também. Qual o problema, né? A gente não pode consumir o conteúdo do Léo Lins porque é ofensivo às minorias, e eu faço parte de uma minoria, que sou negro, eu não posso consumir. Tem que vir um juiz branco dizer, não consuma isso, senão você vai se sentir ofendido. Pode simplesmente colocar uma classificação etária. Eu gostaria de ver, por exemplo, se essa mesma decisão do judiciário brasileiro, do Ministério Público, etc., da Justiça, valeria para outros artistas, né? Tipo, MCs pipoquinhas da vida, MC Pose do Rodo. Será que deveria ter... isso daqui, a liberdade de expressão não pode ser usada como justificativa para disseminar discurso de ódio. A liberdade artística não serve como passe livre para a prática de crimes. Valeria pro Pose do Rodo, a gente sabe como isso funciona, né? Vamos lá. Antes disso, falando em Pose do Rodo, eu vi algumas pessoas que são de direita, que acompanham meu conteúdo, que têm olhado a minha briga que eu tô tendo com alguns MCs cariocas, como Oruan e como Pose do Rodo, e dizendo, não é, Guto, você tá defendendo a liberdade de expressão do Léo Lins, mas ao mesmo passo você não defende a liberdade de expressão do Oruan e do MC Pose do Rodo. E minha resposta para eles é sim. Exatamente. O Léo Lins fazer uma piada num palco de humor negro é liberdade de expressão. O que o MC Pose do Rodo não é liberdade de expressão. O que o MC Pose do Rodo faz, provado, não é um achismo meu, do MBL, do Renan, da direita, de qualquer coisa, mas é uma prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que inclusive prendeu, era o Comando Vermelho, sabe? A facção criminosa Comando Vermelho, ela lucra com lavagem de dinheiro, com o tráfico de drogas, com o tráfico de bebidas, enfim, dominando favelas cariocas, e precisa lavar esse dinheiro. Uma das formas que o Comando Vermelho usa para lavar esse dinheiro, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, é contratando shows de alguns MCs. E aí, o Comando Vermelho vai lá, contrata esses MCs, superfatura o valor do show, evidentemente, para lavar dinheiro. Esses MCs, com seguranças pagos pelo Comando Vermelho, em favelas cariocas dominadas pelo Comando Vermelho, em shows contratados pelo Comando Vermelho para lavar dinheiro, o Comando Vermelho vai nesses shows, lucra com bebida, lucra com droga, lucra com tudo, etc. E nesses shows os MCs fazem música de apologia ao Comando Vermelho. Isso, né, isso aqui, que envolve o Comando Vermelho, facção criminosa, tráfico de drogas, apologia ao crime, lavagem de dinheiro, isso é diferente do Léo Lins fazer uma piada em cima de um palco. Isso não tem crime nenhum. Aqui tudo é criminoso, tá bom? Então, por favor, gente, não fica nessa dicotomia boba que tem no YouTube agora de liberdade de expressão é pra tudo. Não, isso aqui, o que o Pose do Rodo faz, não é liberdade de expressão. Isso é apologia ao crime, isso é associação criminosa. O que o Léo Lins faz é liberdade de expressão. Vamos lá. Essa decisão fica ainda mais bizarra quando a gente nota o país em que a gente vive, que é o Brasil, e o judiciário que a gente tem, que é um dos mais caros do mundo, e é um que a população, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja despolitizado, a gente não confia na nossa justiça. Nesse país, onde não se prende ninguém, querem prender um humorista por fazer piadas, né? Vejam só vocês, eu fiz um vídeo com 5 crimes, e se o Léo Lins fizesse, ele não seria preso. Por exemplo, se ele tivesse participado do escândalo do INSS, na casa ali dos 50 bilhões de reais, pode chegar, ele não estaria preso agora, não é? Se ele tivesse participado da Operação Lava Jato, que vejam só vocês, hoje não tem nenhum político preso por conta da Operação Lava Jato. Talvez o Fernando Collor, mas foi preso recentemente. Não tem nenhum político preso por conta da Operação Lava Jato. Gente que devolveu dinheiro, gente que confessou, gente que delatou, gente que foi delatada, gente de esquerda, gente de direita, gente de centro. Nenhum político está preso por conta da Operação Lava Jato. Mesma coisa do INSS, a gente sabe como vai terminar, infelizmente. Eu falei pro Léo Lins, se ele fosse condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, condenado, e não ficasse só na primeira instância não, fosse referendado por todas as instâncias brasileiras, ele não seria preso, poderia até ser presidente da República, que foi o que aconteceu com o presidente Lula. Sem ser inocentado, conseguiu ficar livre,
conseguiu ter direito político de volta, é presidente da República. Nesse país, até homicídio, vejam só vocês, hoje o Brasil não soluciona 6 em cada 10 homicídios. 60% dos homicídios brasileiros não são solucionados, eu tenho certeza que esse número está defasado, mas vamos pegar no número oficial. Roubo de celular, assalto de celular, furto de carro. Quem tá vendo esse vídeo já foi assaltado? Já teve seu celular roubado? Seu celular voltou para você? Evidentemente não. Nesse país, né, o judiciário brasileiro tá focado em mandar prender humorista. Condenação de 8 anos de cadeia. Num processo que não é uma ofensa direta a ninguém, onde não tem minorias dizendo que foram ofendidas, processando e ganhando do Léo Lins. Não tem. Dano moral coletivo. Afeta as minorias. É brincadeira, é brincadeira. E tem mais, alguns humoristas, felizmente, saíram em defesa do Léo Lins, né? Vamos fazer o react deles aqui. O primeiro é o Fábio Rabin. Mano, de verdade, prender, cara, comediante por causa de piada é um bagulho um pouco absurdo, sabe? Porra, mas nem se a gente morasse na Suíça, que é um lugar que não acontece muito crime, sabe? Muita coisa, não tem o que fazer. Aí os caras falam, vamos prender o comediante porque não tem serviço. Mano, tem muita coisa pra resolver aqui no Brazuca, tá ligado? Ficar prendendo o cara por causa de piada é um pouco, sabe? E é foda ter que ficar falando a mesma coisa. Tipo, pô, a galera tá ligada. Então, eu vou tentar falar pras pessoas que são a favor dessa decisão, porque quem é contra já é contra, então tá tudo certo. Mano, eu acho que no ano 2000, mais ou menos, eu lembro que um amigo meu veio e mandou uma piada nazista pra mim. Eu nem sonhava em ser comediante, fiquei puto, xinguei o cara de tudo que é nome e, porra, aquilo abalou nossa amizade de uma maneira que acho que até hoje a gente não tem a mesma coisa, porque a gente realmente brigou, cara. E vários anos se passaram, esse meu amigo virou um fotógrafo super sensível e tal. Eu vou até falar o nome dele pra queimar o... Tô brincando. E eu virei comediante. Hoje, mano, eu jamais faria o que eu fiz ali no passado, porque eu analiso a piada, a técnica da piada, se ela é boa, se ela é ruim. E eu sei que, mano, a piada é feita pra divertir as pessoas, não pra ferir. Mas eu sei que tem gente que usa de uma forma... extremamente negativa, para machucar o outro, discurso de ódio, parará, parará, parará. Porém, quando o cara tá no palco fazendo um show para as pessoas que pagaram para ver aquilo, eu acho que é outro momento, entendeu? Você tem licença poética para fazer aquelas piadas. Você não pode proibir, considerar um crime da mesma forma que você não pode proibir uma novela que aborda o tema racismo, nazismo, capacitismo, zoofilia, o que quer que seja, uma novela, um filme. Então, porra, por favor, né, mano, tem mais o que fazer, né, galera? Vamos encerrar esse assunto aí, partir pro próximo. Bastante coisa acontecendo no Brasil, né? E bora seguir a vida. Um abraço aí pra todo mundo, por favor, vamos parar de viajar, né? Que é isso, cara? Meu Deus do céu. A galera tá parecendo eu, vocês não têm o que fazer, de verdade. Perfeito, né? Tem vários outros humoristas que se posicionaram a favor, tem Renato Albani, Rogério Morgado, fica até o Thiago Ventura se posicionou, vários outros, também é importante também, né? Eu postei nas minhas redes sociais, eu comecei ainda a organizar uma audiência pública aqui na Assembleia mesmo, provavelmente até no plenário da Assembleia Legislativa, para tratar da liberdade no humor, né? Vamos lembrar que o humor é algo que movimenta milhões de reais, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil inteiro, tem vários artistas consagrados no humor, artistas crescendo, tem toda uma cena cultural de indústria da economia criativa, né, que a cultura criativa acontecendo não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Eu quero chamar gente que se sentiu ofendido por conta de piada, gente que gosta de humor negro e não se sentiu ofendido, humoristas que são mais de direita e são defensores da liberdade do humor, mesma coisa para humoristas que são mais de esquerda e defendem a liberdade do humor, humoristas que defendem que há limite no humor, juristas que queiram participar, advogados, eventualmente magistrados, juízes, professores de direito, enfim, no geral. Donos de casas de humor, de casas de clube de comédia. Eu quero chamar, fazer uma audiência pública, sentar e ao final tentar fazer um projeto de lei escrito a várias mãos sobre liberdade no humor, evidentemente iniciando aqui em São Paulo.
porque eu sou deputado estadual, e depois tentando levar para Brasília, tentando levar para outros estados, para outros municípios. Quero fazer isso, né? E no mais dizer o meu apoio ao Léo Lins, fui testemunha do caso dele, meu apoio ao Léo Lins, espero que ele entre com recurso, né? Espero que ele continue na justiça, que ele não desista e que, enfim, reverta essa decisão esdrúxula do judiciário brasileiro. E é a mesma coisa que eu postei lá no meu YouTube, né? Independente, né? Presta atenção aqui, independente do judiciário brasileiro voltar atrás nesse pedido de prisão, a vergonha já está posta, a vergonha já está dada, né? A partir do momento que sai uma condenação pedindo quase 10 anos de prisão para um cara que fez piadas, né? Piadas para pessoas que consomem piadas nesse teor de piadas de humor negro, num país em que não se prende quem mata, não se prende quem assalta, não se prende quem estupra, não se prende político que faz rachadinha, não se prende político que participa de escândalo de corrupção. Nesse país saiu uma decisão, podendo haver recurso ainda, claro, que entre na seara de pedido de prisão para humorista, independente dele reverter nas próximas instâncias, nas instâncias superiores, a vergonha já está dada no nosso judiciário. Pessoal, recadinho que o pessoal da minha equipe pediu, faltam poucos inscritos para eu bater 1 milhão de seguidores aqui no YouTube. Peço que vocês se inscrevam e que mande esse ou mais vídeos, changes, discussões aqui na Assembleia, vídeos mais explicativos para os seus amigos. Fechou? Forte abraço, dê like no vídeo aqui, força Léo Lins.